Ao terceiro episódio do treinamento oficial Microsoft da certificação MS 900. Eu sou Valéria Baptista e nesta série de 5 vídeos estarei abordando todo o conteúdo do treinamento oficial para ajudar você a alcançar a sua certificação. Então, bora para a aula de hoje. Na aula, vamos abordar alguns tópicos muito importantes referentes à prova, principalmente falando do gerenciamento dentro do 365, como nós podemos simplificar o gerenciamento de dispositivos. Vamos falar bastante sobre o Endpoint Manager, o Intune, o Endpoint Configuration Manager. Preste atenção que aqui vai ter muitas pegadinhas na sua prova. Também vamos abordar o Windows Autopilot e vamos falar sobre uma categoria de serviço que talvez você não esteja tão familiarizado, que é o Windows como serviço. Ele também vai aparecer na sua prova, fique ligado. Vamos falar sobre a área de trabalho virtual do Azure, o AVD, e também vamos voltar a mencionar sobre o Workplace Analytics e o My Analytics. Esta aula vai abordar o que é o equivalente a 30 a 35% da sua prova, então preste bastante atenção. Tome nota para garantir o seu PES. E neste primeiro módulo, vamos falar sobre as soluções de gerenciamento de negócios dentro do Microsoft 365. Na nossa agenda, vamos abordar os itens que melhoram a nossa produtividade organizacional, como nós podemos gerenciar e automatizar os processos de negócios, assim como o gerenciamento de formulários e fluxos de trabalho utilizando o Business Intelligence e o gerenciamento de trabalho no dia a dia. Vamos abordar agora como nós podemos melhorar a produtividade organizacional dentro das empresas. Falando sobre um cenário onde nós temos muitas pessoas trabalhando em modelo de home office devido à pandemia, podemos crer que as organizações, é claro, buscam impulsionar o crescimento, assim como reduzir custos e oferecer um melhor serviço aos seus clientes. E no caso do Microsoft 365, nós temos a capacidade de simplificar isso, atingindo as metas por meio de ferramentas como, é claro, o Workplace Analytics. Nós vamos falar sobre ele durante quase todo o conteúdo do curso. E nós temos também a necessidade de melhorar e manter a segurança de forma a termos os nossos dados dentro da conformidade e que sejam atendidos, assim como o risco de privacidade seja reduzido. Quando nós estamos falando sobre produtividade organizacional, inicialmente nós vamos falar sobre um gerenciamento simplificado. Parte do pressuposto que nós temos pessoas trabalhando de maneira remota, estão em locais afastados, outros estados, às vezes até mesmo viajando constantemente, utilizando um dispositivo da empresa. Imagine que se essa pessoa tem um problema no seu computador e ela precisa que seja feita uma restauração de sistema, uma reinstalação de sistema, nós vamos precisar garantir que vamos fazer isso a longa distância, porque ficar enviando equipamentos pelo correio, SEDEX ou transportadora, com certeza não é o melhor cenário. Então, o gerenciamento simplificado vai garantir o gerenciamento de todos os dispositivos por meio do Microsoft Endpoint Manager. Ali eu consigo avaliar os status das minhas máquinas, garantir que elas estão seguras e, através de uma suite de aplicações, conseguir dar suporte a longa distância. Precisamos também garantir a automação de processos de negócio, aonde a nossa organização precisa automatizar tarefas demoradas para que não sejam realizadas por muitas pessoas e também que não por muito tempo. Através disso, a gente traz um novo nível de eficiência para a nossa organização. Utilizando a extensibilidade, nós permitimos que desenvolvedores e parceiros criem aplicativos personalizados ou estendam e personalizem os aplicativos do Office, SharePoint e Microsoft Teams. Lembre-se que no vídeo da aula 2 nós estávamos mencionando como nós podemos criar bots dentro do Microsoft Teams para garantir ali um primeiro atendimento ou até mesmo tirar dúvidas dentro das pessoas que estão trabalhando na nossa empresa, entre outras funcionalidades. O gerenciamento de formulários e fluxos de trabalho nos dá a capacidade de rastrear e atuar em dados e solicitações com aplicativos e ferramentas integrados, projetados para simplificar e gerenciar processos de fluxo de trabalho dentro das nossas organizações.
Falando sobre a inteligência de negócios, nesse item nós podemos transformar dados para criar insights dentro da nossa empresa que sejam significativos e, por que não dizer, acionáveis, através, é claro, do comportamento dos nossos colaboradores. Através do gerenciamento de trabalho também, nós podemos garantir que o compartilhamento de informações do projeto da nossa equipe e das partes interessadas seja realizado, por exemplo, através do Microsoft Planner ou do Microsoft 365 Groups. Assim, eu consigo ter todo um ciclo de trabalho e garantir a produtividade dos meus colaboradores, ainda que eles não estejam alocados fisicamente num escritório, como é o modelo tradicional. E vamos reforçar também o conhecimento sobre o Workplace Analytics. Bom, o Workplace Analytics e o My Analytics trabalham em colaboração, porque eles usam dados coletados das nossas atividades diárias, em conjunto com o da nossa organização, para identificar os nossos padrões de colaboração. Sabemos que tudo isso vai afetar a nossa produtividade, o que nós estamos apresentando de eficácia e da nossa força de trabalho e também de cada envolvimento dos colaboradores. Por exemplo, ele pode analisar o comportamento do nosso dia a dia, se você está interagindo pelo Teams, com quais pessoas você interage, grupos que você interage, se você compartilha informações nestes grupos, se você está utilizando o SharePoint, por quanto tempo, o que você faz lá, quando você abre um documento do Word, se você fica muito tempo com ele aberto ou não, o tempo que você leva, por exemplo, no dia envolvido com atividades como reuniões, qual reunião é você que está puxando essa reunião, se você está apenas participando, o que você interage nessas reuniões, tudo isso são dados do nosso comportamento. E claro, ele vai fornecer informações baseadas em inteligência artificial para criar comportamentos acionáveis que pode ser aplicado dentro da nossa organização e a validar como ela se comporta com base em mudanças. E com base nestes dados que são coletados de toda a nossa colaboração e de todos os colegas, digamos assim, falando em termos de organização, né, como empresa, ele pode gerar como pode ser aplicada excelência e desenvolvimento em padrões de liderança, ser visualizadas as informações via Power BI, pode dar iniciativas de liderança e desenvolvimento e também desenvolver painéis, onde os executivos podem analisar, né, todos estes relatórios. Na verdade, isso é uma análise de comportamento com base em inteligência artificial, onde eu posso explorar métricas de trabalho por colaboradores individuais ou de toda a minha organização. Um pouco sobre o Microsoft Security Score, ou se você for fazer a prova em português, a pontuação segura da Microsoft. E o uso do Microsoft Security Score pode nos ajudar a proteger nossa organização contra ameaças, por exemplo, através de um painel centralizado de segurança. Nós vamos encontrar alguns itens ali, como o estado atual da postura de segurança da nossa organização, como nós podemos melhorar a segurança fornecendo descoberta, visibilidade, orientação e também controle, e através, por que não dizer, de KPIs dentro do nosso ambiente. E no caso, através do Microsoft Security Score, as empresas têm acesso e uma visibilidade melhor sobre métricas, tendências, como podem fazer integrações com outros produtos da Microsoft e também refletir com relação à sua pontuação, as práticas que estão sendo abordadas no seu ambiente e também os índices que podem ser melhorados através do direcionamento que é informado em cada item não compliance dentro do portal. Gerenciamento simplificado. Bom, imagine que no momento a maioria dos seus colaboradores está trabalhando no modelo remoto, alguns deles têm celulares que são de propriedade da empresa, outros utilizam o celular pessoal para trabalho e você precisa validar essas instalações ou garantir que as informações, ainda que não estejam em um dispositivo da empresa, estejam seguros. Pois bem, você está trabalhando com modelo de Android, iOS, computadores com Windows 10 ou até mesmo com Mac, que precisam ter o perfil desses colaboradores para que eles trabalhem corretamente. Pois bem, a Microsoft fornece as ferramentas e serviços para permitir que você simplifique o gerenciamento
destes dispositivos. Quando a gente fala sobre o Microsoft Endpoint Manager, através dele você consegue resolver esse desafio de gerenciar ambientes do seu dispositivo que estão fora do local de trabalho. Ou seja, através dele você consegue, de uma forma segura e inteligente, melhorar a produtividade dos seus colaboradores através das ferramentas, seja no modelo BYOD, quando a pessoa traz o seu próprio dispositivo, ou quando ela está utilizando o dispositivo da empresa a longa distância. Então, citando os pontos que nós vamos abordar, nós temos o Microsoft Intune, o cogerenciamento, a análise da área de trabalho, o Windows Autopilot, o próprio Azure Active Directory e o centro de administração do Endpoint Manager. Quando a gente fala do Microsoft Intune, ele é uma ferramenta considerada MDM e MAN. O que isso quer dizer? É que ele é um provedor de gerenciamento com foco em dispositivos móveis e aplicativos móveis, é claro. Ele vai ser baseado em nuvem para os nossos aplicativos e dispositivos. Por exemplo, você trabalha numa empresa onde você precisa disponibilizar para os seus colaboradores que estão realizando entregas que eles tenham um aparelho de celular onde eles conseguem visualizar o sistema de entregas e ali administrar qual seria a melhor rota. A partir do momento que ele faz a entrega, ele pega o número de documentação da pessoa que recebeu, informa no sistema e já é direcionado para a próxima entrega do dia. Pois bem, essa pessoa está utilizando um dispositivo que não é dela, é da empresa. Então, através disso, você pode, por exemplo, bloquear a câmera se você não quiser que essa pessoa utilize. Você bloqueia a utilização da loja de aplicativos. Você pode bloquear também que ela não consiga fazer download de outras aplicações ou instalar quaisquer outras ferramentas que não estejam dentro do compliance. E assim você garante que esse equipamento está sendo utilizado apenas para o trabalho. Você pode habilitar a nuvem para se integrar ao Intune através do Azure Active Directory, pode utilizar o Microsoft Defender, entre outros serviços. Mas o foco aqui é que você consiga fazer o gerenciamento de aplicativos, consiga fazer o deploy do sistema operacional desse dispositivo, gerenciamento e atualização de software e garantir a conformidade desse dispositivo. Então, quando cair alguma coisa na sua prova questionando sobre uma ferramenta no estilo MDM ou MAN que garanta o gerenciamento de aplicativos e dispositivos móveis, não se esqueça, estão te perguntando sobre o Intune. Temos o cogerenciamento dentro do 365. Então, para que ele serve e de que ele se trata? Bom, o cogerenciamento é uma das principais maneiras de anexar a implantação do Configuration Manager, que nós já temos, à nuvem do 365, quando nós permitimos que o gerenciamento simultâneo seja realizado em dispositivos como, por exemplo, Windows 10 ou posteriores, utilizando o gerenciador de configurações e o Microsoft Intune. Perceba que o Configuration Manager, ele já é uma suíte totalmente adaptada para que nós venhamos gerenciar as nossas máquinas. E o Intune está muito correlacionado ao gerenciamento de dispositivos móveis. Então, por que a Microsoft não vira tudo para o Intune, né? Não passamos a utilizar tudo lá? Bom, o Configuration Manager já é uma ferramenta que vem de anos, né? Já está bem consolidada no mercado e através dele nós conseguimos continuar gerenciando as cargas de trabalho, incluindo aquelas que hoje não são adaptadas para o Intune. Então, por isso que nós temos esses dois caras trabalhando ao mesmo tempo. Quais são os benefícios de gerenciar e registrar os clientes existentes no Configuration Manager, por exemplo, nessa parte de cogerenciamento? Bom, a gente vai ter o acesso condicional com conformidade nos nossos dispositivos. A gente vai ter também ações remotas baseadas no Intune, como reiniciar, controle remoto, redefinição de fábrica. A gente vai ter uma visibilidade centralizada dessa integridade do dispositivo e podemos vincular os nossos usuários também. Através disso, podemos até provisionar, como o Autopilot, além de ações remotas que nós vamos ter nesses dispositivos. Através disso, nós conseguimos ter uma visibilidade melhor de como estão as nossas cargas de trabalho e o status das nossas máquinas.
Finalizando, nós temos a análise da área de trabalho, que em inglês seria o Desktop Analytics, que é um serviço baseado em nuvem que se integra também ao Configuration Manager. Perceba como os serviços aqui vão se alinhando e reunindo informações em paralelo. Na verdade, esse serviço fornece informações e inteligência para você tomar decisões mais informadas sobre a preparação da atualização dos seus dispositivos Windows. Então, com o Desktop Analytics, a gente vai utilizar ele em paralelo com o Configuration Manager. E com o que você consegue fazer com isso? Quais são as features que ele lhe atribui? Por exemplo, ele cria um inventário de aplicativos em execução na sua organização, avalia a compatibilidade do aplicativo com as atualizações de Windows 10, de recursos mais recentes. Ele também vai identificar problemas de compatibilidade e receber sugestões de mitigação com base nos insights e, claro, implantar o Windows 10 em dispositivos piloto e gerenciados pela produção. Você tem todo um acesso, né, um overview sobre o que está acontecendo nas suas máquinas e ele oferece, né, esse inventário, identificação piloto, integração com Configuration Manager, entre outras funcionalidades, a partir do momento que você tem uma assinatura, né, de locatário do Azure AD. Vamos para o nosso próximo tópico. Windows Autopilot. O Windows Autopilot se aplica tanto ao Windows 11 como ao Windows 10 e é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a pré-configurar os dispositivos dentro do nosso ambiente. Além de fazer essa pré-configuração, ele foi projetado para simplificar o ciclo de vida dos dispositivos Windows, tanto para os usuários finais, desde a implantação inicial até o fim da vida útil. Com o Windows Autopilot, nós podemos configurar ou pré-configurar à distância os dispositivos dos colaboradores. Por exemplo, você trabalha num modelo remoto, onde um colaborador que está em outro estado lhe informa que a máquina está com problemas e você, a partir de uma análise inicial, valida que vai precisar ser reinstalado o Windows, por exemplo, nesse host. Imagina você ter que pedir para o colaborador lhe mandar pelo correio o computador, ele vai ficar sem poder trabalhar durante esse período e daí você vai receber essa máquina, fazer todos os ajustes e mandar de volta. Com o piloto automático do Windows, né, o Windows Autopilot, você faz isso à distância. E além disso, você pode integrar ele com o Configuration Manager e o cogerenciamento de configurações de dispositivos mais complexas e através disso conseguir fazer essas configurações, disponibilizar todo o computador novamente para o seu colaborador, além de já carregar um perfil adequado. Ou seja, através do Windows Autopilot, você consegue fazer essa gestão à distância e sem necessariamente necessitar da iteração da pessoa que está do outro lado. O Azure Active Directory é mais um dos itens que vai aparecer na nossa lista, porque ele vai constar dentro da nossa administração através da comunicação que ele vai ter no nosso diretório para com os itens dentro do Endpoint Manager, ou seja, ele vai fazer toda uma relação de identidade dos dispositivos, onde você vai poder conferir as máquinas, né, os dispositivos móveis que estão associados lá na sua subscrição, os usuários, grupos, a validação do MFA. E com o Azure AD Premium, você pode através de um custo adicional, né, mas ter outros recursos para ajudar a proteger os dispositivos, aplicativos e os dados, incluindo grupos dinâmicos, né, que a gente utiliza lá no Azure AD, e o registro automático e acesso condicional. Quando nós falamos do centro de administração da Endpoint Manager, ali nós temos todo um site completo onde pode criar políticas, gerenciar os dispositivos. Ele conecta esses serviços importantes, o gerenciamento, incluindo grupos, segurança, acesso condicional, relatórios, onde a gente pode ter uma visualização completa de tudo que a gente tem do nosso ambiente e ali fazer todo um modelo de gestão. Então, a partir do momento que nós tivemos uma integração dos nossos usuários partindo do AD, nós conseguimos administrar esses acessos, administrar como que eles vão ter nesse comportamento dentro do nosso ambiente e também gerenciar os dispositivos finais. Então, perceba que toda essa suíte ela se completa.
onde nós temos o gerenciamento individualizado por cada uma das pessoas, pelo tipo de dispositivo que elas estão utilizando e como que eu vou fazer a gestão desses dispositivos. Perceba que dessa forma, através do gerenciamento simplificado do Microsoft 365, nós conseguimos fazer a integração dos usuários que já existem lá no AD, nós conseguimos visualizar os dispositivos que eles usam, nós conseguimos dar acesso a esses usuários a disponibilizar algumas features e também conseguimos atribuir aos dispositivos quais são as aplicações que eles devem utilizar e administrar esses dispositivos a longa distância. Por isso que assim nós temos um gerenciamento simplificado. Nós não precisamos mais do técnico fisicamente no mesmo local onde está o usuário para conseguir dar o suporte. Tudo isso nós conseguimos fazer agora à distância. E vamos falar um pouco agora sobre a automação do processo de negócio, mais especificamente falando dos fluxos de trabalho dentro do SharePoint, em como nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia. A gente já sabe que a maioria das empresas trabalha com várias tarefas repetitivas que são bastante demoradas e precisam ser feitas várias e várias vezes, e às vezes não é realizada uma passagem de conhecimento de um colaborador para outro, associando essas atividades sempre há uma mesma pessoa como responsável. Bom, a gente pode estar falando de uma campanha de marketing, um e-mail de rotina que vá para uma grande lista de colaboradores ou de pessoas de uma empresa terceira, ou até mesmo o gerenciamento de solicitações de funcionários, quando vão pedir férias, ou até mesmo a alteração de algum benefício com o RH, entre outras atividades. Quando a gente fala no mundo dos negócios hoje, principalmente levando em consideração que a maioria das pessoas hoje trabalha no modelo de home office, as pessoas precisam de uma resposta um pouco mais imediata. Então, não podem ficar demorando uma resposta no Teams ou até mesmo ficar enviando vários e-mails, essas informações podem acabar se perdendo. Então, você já parou para pensar que dentro do SharePoint você pode aplicar automações nas suas atividades? E esse processo de fluxo pode garantir que tarefas que antes eram muito mais demoradas sejam otimizadas e até mesmo as próprias respostas ou encaminhamento dessas informações já atendam à necessidade do seu colaborador. Então, a automação de processos permite que os seus funcionários usem essas habilidades para trabalhos para os quais foram contratados. Por que não dizer que um modelo dessa forma você pode criar um fluxo de trabalho, através dele adicionar as aprovações, coletas de feedback, coletas de assinatura, publicação para aprovação e utilizar o modelo de 3 estados, e assim você consegue gerenciar essas atividades e, no seu tempo livre, criar outras tarefas ou até mesmo ser alocado para um outro tipo de atividade. Quando a gente fala na automação do processo de negócio, isso vai simplificar a nossa vida. Por exemplo, você pode automatizar um fluxo de e-mail, pode gerar alertas de tarefas para um e-mail recebido, você pode utilizar para fazer campanhas de um e-mail marketing, campanhas de agradecimento, entre outros. E o Microsoft 365 fornece isso de várias formas. Você pode utilizar essa automação dentro do SharePoint. E os fluxos de trabalho do SharePoint são como mini aplicativos pré-programados que não exigem que você tenha um conhecimento vasto em programação ou até mesmo em uma linguagem específica, porque através desses fluxos você pode configurar para que, por exemplo, um documento seja enviado quando for recebido um determinado e-mail, um determinado horário que for recebido uma informação, ele dispare um fluxo conforme a necessidade dentro da sua empresa. Os fluxos de trabalho do SharePoint são projetados para que você possa economizar o seu tempo e esforço para ter mais tempo para executar outros tipos de atividade. Então, dentro do nosso fluxo, nós temos todos esses tipos de envios, aonde talvez na sua prova, é claro, exista alguma questão onde caiam essas informações, questionando quais são os fluxos de trabalho dentro do SharePoint. Então, memorize bem: aprovação, coleta de feedback, coleta de assinaturas, publicação de aprovação e 3 estados. Assunto sobre a automação de processos de negócios, vamos falar um pouco sobre o Power Automate e como ele pode agilizar essa prática no nosso dia a dia.
Bom, o Power Automate é um serviço de fluxo de trabalho online que automatiza ações nos aplicativos e serviços mais comuns. Por exemplo, você pode criar um fluxo que adiciona um lead ao Microsoft Dynamics 365 sempre que alguém com mais de 100 seguidores vai twittar sobre a sua empresa. Ou você pode também utilizar o Power Automate para automatizar fluxos de trabalho entre os seus aplicativos e serviços favoritos, para sincronizar arquivos, obter notificações, coletar dados, entre outras informações. Então, você pode automatizar essas tarefas. Aqui nós temos alguns fluxos já adicionados, como por exemplo, o automatizado, onde você vai criar um fluxo que execute uma ou mais tarefas automaticamente depois que um evento for iniciado. Você pode utilizar o modelo de botão, onde vai executar tarefas repetitivas de qualquer lugar, a qualquer momento, através de seu dispositivo móvel. O fluxo programado. Aqui você cria um fluxo que executa uma ou mais tarefas em um agendamento. O fluxo de processo de negócios, onde você define um conjunto de etapas para as pessoas seguirem e levá-las ao resultado desejado. E por último, interface do usuário, que é quando ele grava e automatiza a reprodução de etapas manuais em um software legado. É muito comum o Power Automate utilizar esses pilares do Power Platform para fornecer uma plataforma de código onde as pessoas conseguem criar esses fluxos dentro da sua empresa. Então, lembre-se bem, o Power Automate tem 5 tipos de fluxo e a Microsoft pode questionar eles na sua prova. E finalizando essa etapa de automação de processos de negócio, vamos falar um pouco sobre o Power Apps. Ele é um conjunto de aplicativos, serviços e conectores que vai nos fornecer um ambiente de desenvolvimento rápido para criar aplicativos personalizados. Ele tem vários conectores onde a gente pode usar fontes locais para alimentar essas informações, com base no SharePoint, no Excel, no Microsoft 365 ou no Dynamics e até mesmo no SQL Server. Bom, o Power Apps meio que democratiza a experiência de criação de aplicativos, né, de negócios personalizados, permitindo que pessoas sem praticamente nenhum conhecimento prévio consigam criar aplicativos de negócio personalizados com muitos recursos e sem escrever uma linha de código. O Power Apps vai nos trazer essa plataforma extensível que permite aos desenvolvedores mais profissionais interagir e programar com dados, metadados, aplicar lógica de negócio e também criar conectores personalizados integrando a dados externos. E a gente tem esses dois modelos para fazer a criação. Apps Studio, que é o design de aplicativo usado para criar aplicativos de tela, e o designer de aplicativo, que já é baseado em modelo e permite que nós possamos criar um mapa de site e adicionar componentes para criar um aplicativo baseado em modelo. Então, o design de aplicativo é utilizado para modelo e o Power Apps Studio para criar aplicativos de tela, que parecem um pouco mais com um conjunto de slides do Microsoft PowerPoint. A suíte de aplicativos dentro do Microsoft 365, nós podemos citar, por exemplo, o Microsoft Teams, onde, através de uma plataforma extensível, nós podemos criar aplicativos personalizados. Ele vai muito além de simplesmente um chat ou até mesmo um aplicativo para que a gente venha utilizar para fazer reuniões, independente se são com pessoas de dentro da nossa organização ou trazendo parceiros de outras empresas também. Nós sabemos que os aplicativos, eles podem ser tanto simples como complexos e, claro, nós podemos utilizar vários bots dentro da nossa conversação, processamento de linguagem natural e experiências da web. Dentro do Microsoft Teams, nós temos um sistema totalmente completo que permite que os usuários executem tanto essas informações como outras, e incorporem um site ou aplicativo diretamente ali dentro do Teams, pesquisar informações, adicionar fluxos de trabalho. E com essa plataforma, nós podemos aumentar o nicho de serviços, incluindo APIs, entre outras características. Quando nós falamos dos suplementos do Office, nós estamos falando sobre a interação
do usuário por meio de um painel exibido em um aplicativo do Office. E por meio desse painel de tarefas, a gente pode permitir que o usuário modifique documentos ou e-mails, visualizando dados de uma fonte ou mais. E como nós bem sabemos, o SharePoint deixou de ser apenas uma página compartilhada pela nossa organização, que muitas das vezes virava um repositório de dados, de wiki ou até mesmo de procedimentos que precisava ficar sendo alimentado gradativamente. Agora, com o SharePoint, modelo de framework, nós podemos trabalhar de uma forma muito mais automatizada, pois nós temos várias APIs disponíveis para desenvolvedores e nós vamos moldando a nossa estrutura e desenvolvimento do SharePoint à medida que a nossa organização vai crescendo, tendo uma experiência totalmente diferente. Os componentes da estrutura do SharePoint são muito mais leves e são executados desde a experiência web até mesmo para aplicativos móveis. E além disso, as ferramentas de desenvolvimento e a própria plataforma utilizada na estrutura do SharePoint é implementada por meio de código aberto através de JavaScript e até mesmo através do React. E falando um pouquinho sobre o Microsoft Graph, ele nos fornece um modelo de programação unificado e você pode criar aplicativos para sua organização que vão consumir e interagir dados através de API REST, por exemplo. Eles implementam muito dos parâmetros de consulta do protocolo OData. E os parâmetros de consulta vão lhe ajudar também com várias tarefas, como limitar a quantidade de dados retornados por solicitações. Para oferecer um maior número possível de desenvolvedores e plataformas, o Microsoft Graph tem a opção para desenvolvedor escolher como vai utilizá-lo para integrar o Graph com seus aplicativos. Então, lembre-se, nós podemos utilizar o API REST do Microsoft Graph, que vai ser, na verdade, o que os desenvolvedores podem utilizar em qualquer plataforma, qualquer framework e qualquer linguagem de programação que se sintam mais confortáveis, e os SDKs nativos do Microsoft Graph, que vão ser utilizados para programação avançada em seus aplicativos, cobrindo plataformas populares, como por exemplo o .NET, o iOS, o Android, o Java, entre outros. Pouco sobre o gerenciamento de formulários e fluxos de trabalho. Nosso primeiro item é o Microsoft Forms, que na verdade o Microsoft Forms se assemelha muito aos formulários de pesquisa que o pessoal costuma utilizar bastante do Gmail, do Google, né, para fazer o envio, até mesmo criar uma pesquisa pública, onde você solicita ali dados. Geralmente o pessoal quando está se formando, né, no TCC precisa fazer alguma pesquisa, manda para uma lista de pessoas porque precisa, né, ter uma quantidade mínima para comprovar uma tese e tudo mais. Bom, quando a gente fala do Microsoft Forms, nós estamos falando do mesmo tipo de formulário, né? Você vai criar um teste personalizado, uma pesquisa com seus colaboradores. Por exemplo, você precisa validar todos os colaboradores que vão estar em casa no Natal, porque você vai mandar algum presente. Você precisa validar se todos os colaboradores compareceram a um determinado evento, precisa de um feedback. Então, eles vão poder responder, por exemplo, utilizando a web, utilizando um aplicativo móvel. E conforme esses resultados são enviados, você pode utilizar essas análises e avaliar as respostas. Acabamos de rever que o Microsoft Forms é utilizado para que a gente venha fazer pesquisas sobre um determinado assunto dentro da nossa empresa. Quando nós falamos sobre o Dynamics 365 Customer Voice, ele vai ter uma ideia um tanto quanto semelhante, onde nós vamos solicitar o feedback, né, para tomar decisões mais inteligentes, avaliar uma entrega, por exemplo, para um cliente, mas ele vai ser direcionado a buscar a transformação, a experiência, o feedback dos clientes, produtos e funcionários. Ou seja, ele vai ter, né, recursos que tornam essa captura e análise de feedback dos nossos clientes de uma forma um pouco mais simples e eles podem utilizar de qualquer lugar, um navegador, da web, dispositivo móvel, para responder essas perguntas e à medida que as respostas vão chegando, elas são analisadas através do Power BI.
e através disso você pode elencar tomadas de decisão. Essas ferramentas são mais robustas porque elas visam suportar análises e insights mais profundos. E claro, como todos os itens que a gente já mencionou até hoje, elas têm integrações com outras ferramentas, como por exemplo o Common Data Service, o próprio Microsoft Power Platform, além do Dynamics 365. Então, utilizando o Customer Voice, nós podemos enviar pesquisas de uma marca, por exemplo, para os nossos clientes, para avaliar o que eles acham daquela pesquisa, qual que é a opinião deles sobre aquele produto. E a partir do momento que nós vamos recebendo essas respostas de retorno, é criado todo um gráfico com análise para avaliar qual que é a expectativa do usuário. No Microsoft Bookings, aqui a gente tem uma estratégia um pouco diferente. Aqui, por exemplo, você tem a sua empresa, você está trabalhando com um projeto e, digamos, você é o fornecedor desse projeto, você precisa falar com o cliente e você tem uma outra empresa trabalhando em paralelo, ali, intermediário. E você precisa garantir que vai utilizar um modelo de agendamento de compromissos, por exemplo, você precisa realizar uma reunião simultânea, né, entre você e esses dois parceiros e, claro, precisa garantir que vai ter uma agenda liberada entre todo mundo. E então, ao invés de você ficar ligando, mandando e-mail, questionando o horário disponível de um, de outro, você vai utilizar o Microsoft Bookings. Ou seja, os e-mails de notificação automatizada, eles vão reduzir, né, os não comparecimentos. Então, ao invés disso, nós vamos fazer reservas projetadas para atender a necessidade de todos eles. Então, com essas reservas, a gente pode fazer o seguinte: nós primeiro vamos garantir que todos vão ter o horário disponível. Como que nós vamos fazer isso? Vamos criar uma página de reserva, onde esses clientes podem agendar os compromissos com os membros da equipe. Ou também podemos fazer uma página voltada para negócios da web. Através disso, podemos também criar um aplicativo móvel voltado para que as empresas, onde proprietários e administradores do calendário de reserva possam ver todos os seus compromissos, acessar listas de clientes e informações. Através disso, nós temos um calendário compartilhado, um agendamento, e assim nós garantimos que todos estarão disponíveis para atender esse compromisso. Além disso, nós vamos ter, claro, uma melhor conveniência para os clientes, né? O agendamento de consultas online, ele fornece uma liberdade de encontrar um horário adequado para todo mundo. Também temos um melhor gerenciamento de custos e de equipes, onde os gerentes podem notificar uma lista de funcionários e definir serviços, preços e até mesmo definir um horário de trabalho. Através disso, nós vamos ter reservas agendadas e atendidas com todos. Essa é a grande funcionalidade do Microsoft Bookings. Finalizando esse primeiro capítulo, vamos falar um pouco sobre Business Intelligence, mencionando um pouco sobre o Microsoft Excel e o Power BI. Bem, o Excel é um grande conhecido de todos nós, né? Uma forma rápida de criar planilhas, fazer vários itens sobre fórmulas e garantindo conexão, transformação, combinação de dados, compartilhamento. Né? O Excel é uma ferramenta muito poderosa, onde nós podemos criar várias dependências, transformando dados e fazendo sistemas altamente automatizados por meio dessa ferramenta. Já o Power BI tem uma análise um pouco diferente, porque o que acontece? O Excel é uma ferramenta bastante poderosa e flexível analisando dados, mas quando a gente fala do Power BI, ele já é uma coleção de serviços de software. E claro, por ter aplicativos e conectores que trabalham juntos, ele vai conseguir gerar insights que são visualmente, né, mais imersivos, interativos, que vão muito além de uma planilha no Excel com algumas fórmulas ou muitas fórmulas. Quando a gente fala, né, sobre o Power BI, na verdade, nós trazemos uma ferramenta muito poderosa que vai conseguir reunir informações, transcrever essas informações de uma maneira mais entendível, digamos assim, e claro, visualmente muito mais fácil, né? Apresentar um relatório para os nossos clientes. Quando a gente fala das licenças do Power BI, nós temos o modelo Power BI que é gratuito e o Power BI Pro.
Falando sobre a abrangência, né, destes 2 modelos de licenciamento, quando nós utilizamos o Power BI Premium, ele permite que os usuários atuem, né, dentro do conteúdo em workspaces atribuídos a essa capacidade. E fora da capacidade Premium, o usuário com licença gratuita só pode usar o serviço do Power BI. Então, para que eu possa utilizar o serviço, eu posso ter apenas uma licença gratuita, isso é questão de prova, tome nota. E para se conectar a dados e criar relatórios dentro do Workspace, tranquilamente. Não se esqueça que nós temos três tipos distintos de Power BI. Nós podemos utilizar um aplicativo de área de trabalho do Windows, que é o Power BI Desktop. Nós podemos utilizar também um serviço no modelo SaaS, software como serviço, o online, que é o Power BI, e nós também podemos utilizar por meio de aplicativos móveis do Power BI que funcionam em Windows, iOS e Android. Esses três elementos foram projetados para permitir que você crie, compartilhe, consuma insights de negócio da maneira que atende você e a sua organização com maior eficiência. E a parte final, é claro, é que o servidor de relatórios do Power BI permite publicar relatórios do Power BI em um servidor de relatórios locais e depois criá-los no Power BI Desktop. Mas lembre-se, para utilizar o Power BI gratuito, você consegue criar relatórios e painéis no Workspace. Você pode utilizar o modelo gratuito e se conectar a esses dados, utilizar não todas as features, obviamente, mas para utilizar o Power BI, o modelo gratuito já lhe atende em algumas questões. E para utilizar os tipos distintos, quais são os modelos que nós temos, é o Power BI Desktop, o Power BI e o Power BI para dispositivos. E finalizando o conteúdo desse primeiro módulo, vamos falar um pouco sobre gerenciamento de trabalho através do Microsoft Planner. Esse item é bastante utilizado em equipes de projeto, que precisa fazer uma rastreabilidade das informações, de como está o andamento do projeto. Um planner até é um nome bastante conhecido, né, por equipes de entrega de software porque elas precisam utilizar um modelo, seja um modelo de Kanban ou não, mas para garantir que as atividades vão estar sendo monitoradas, né? As sprints vão estar sendo entregues, se existe algum impeditivo. Então, dentro do Microsoft Planner é possível criar quadros, exibir gráficos, fazer a programação e, claro, adicionar os grupos do 365 para manter uma iteração entre as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Ele fornece uma ferramenta de gerenciamento que vai nos ajudar com o ciclo de vida desse projeto do início ao fim. O importante é que o Planner se integra totalmente ao Teams e ao Outlook, para garantir que todos os membros da equipe envolvidos estejam sempre atualizados com as tarefas, recebam alertas sobre as atividades às quais estão sendo envolvidos e também solicitando as atualizações de status do projeto. Dessa forma, você fornece uma maneira simples e visual de organização das atividades, que fica acessível. Você não precisa utilizar uma ferramenta de terceiros para fazer a gestão do seu projeto. Não necessariamente que você vai abandonar um quadro Kanban, por exemplo, mas você não precisa criar numa ferramenta web ou seja lá o motivo que for, um gerenciador de projeto. Você vai utilizar aquele que já tem dentro do 365, onde você inclui as pessoas que estão dentro da sua organização, realiza uma programação de entregas, garante, né, uma melhor apresentação aos seus clientes por meio de gráficos e, claro, inclui todos os itens conhecidos. Uma coisa interessante é que você pode criar grupos do Microsoft 365 a partir das ferramentas e incluir o pessoal dentro do seu quadro. Você pode dar permissões para que algumas pessoas venham apenas visualizar, outras possam editar. Você cria esses gráficos de painel com o status das tarefas, andamento dos trabalhos, cada bucket, disponibilidade, e assim fica transparente para todas as pessoas envolvidas como que está o andamento, se existe alguma entrega atrasada, se teve alguém que não foi notificado sobre uma programação.
Então, no seu teste, se cair alguma questão correlacionando como você pode orientar a sua equipe de projeto, o que você pode indicar para eles utilizarem referente à administração de um projeto do início ao fim, aonde precisar utilizar algum desses itens, não se esqueça, a Microsoft quer saber se você recorda que existe e como você vai utilizar o Microsoft Planner. No módulo, vamos falar sobre como você pode simplificar o gerenciamento de dispositivos por meio do Microsoft Endpoint Manager. Na nossa agenda, vamos falar sobre os benefícios, o que é o Microsoft Endpoint Manager, vamos falar também sobre o Intune, o Microsoft Endpoint Configuration Manager. Aqui gera algumas dúvidas entre um e o outro, fique bastante ligado para não se perder na hora da prova, e sobre a implantação sem toque do Windows Autopilot. Falando sobre os benefícios do gerenciamento moderno, nós podemos citar algumas coisas que dentro desta suíte do 365 nós podemos aproveitar no nosso dia a dia e realizar nas nossas implantações. Quando eu falo que é fácil de implantar e gerenciar, eu estou me referindo à implantação tradicional de um sistema operacional. Por exemplo, quando a empresa compra, né, um lote de notebooks, um lote de computadores, para disponibilizar, né, para os seus colaboradores, era normal que chegasse, né, aquela quantidade grande de máquinas e precisasse que as pessoas fizessem a instalação desde o início do sistema operacional, com a licença da empresa, ou fazer, né, todo um permissionamento para os colaboradores. Ah, se essa pessoa é do setor tal, ela precisa deste software. Aí, com o tempo, né, foram se usando alguns modelos de implantação, como, por exemplo, eu vou criar uma imagem para essa máquina aqui, através de um Ghost, por exemplo, né, um software que se usava um tempo atrás. Aí, mas agora precisa se utilizar mais este software. Então, era muito trabalhoso. Aí você imagina, uma empresa com 10 máquinas é uma força de trabalho, uma empresa com 1.000 máquinas é outra força de trabalho. E quando nós paramos para analisar que agora essas 1.000 máquinas não estão dentro, né, da empresa, estão dentro da casa dos colaboradores, como é que nós vamos gerenciar isso? Bom, o Windows Autopilot está profundamente integrado com o Azure Active Directory e ao Intune. O que ele faz? Ele vai simplificar e personalizar essa nossa experiência para os nossos usuários. Essa integração, nós podemos gerenciar e personalizar à distância, né? E-mail, aplicativos, arquivos, até mesmo preferências, configurações de segurança, né, da nossa empresa, organização, para estes usuários que são aplicados automaticamente via Intune, sem a necessidade dessa criação de imagens personalizadas do sistema operacional, como era uma prática utilizada um tempo atrás. Quando eu digo que estaremos sempre atualizados, é um outro fator. Por exemplo, nós precisamos acompanhar as ameaças de segurança e também garantir a frequência com que os aplicativos do Windows 10 e do 365 precisam ser atualizados. Bom, antigamente as empresas mantinham um servidor que gerenciava o modelo de atualizações. Agora, com o modelo de nuvem, nós temos atualizações alinhadas, insights poderosos que são impulsionados pela inteligência da nuvem e, claro, uma abordagem de gerenciamento moderna com o MS. Agora, uma maneira melhor de manter esses dispositivos atualizados sem a complexidade, né, e a força de trabalho de uma infra local. Quando nós falamos de uma segurança inteligente, integrada, aqui nós estamos referenciando principalmente a questão do usuário. O usuário ser quem ele diz ser. Como que nós vamos garantir isso a longa distância, sabendo que cada dia mais os invasores estão se tornando mais sofisticados, mas o 365 foi projetado com item de segurança também. Ou seja, nós temos muitos recursos novos que nos ajudam. Por exemplo, Windows Hello, exemplo do conceito de passwordless, ou seja, o Windows Hello ele projeta a nossa autenticação nos dispositivos sem senha, através de um escaneamento, né, do nosso rosto, por exemplo, para garantir que nós somos nós mesmos. Seria um conceito diferenciado ao MFA, que é o duplo fator de autenticação, onde eu informo a minha senha
para o meu usuário e depois autentico com o meu dispositivo junto comigo, né? Vai aparecer uma mensagem, por exemplo, no Authenticator, ou vou receber um SMS com um código, conforme eu quiser. Mas aqui eu estou autenticando, provando que eu sou eu mesmo. Então, através disso, nós temos uma autenticação avançada. Utilizando também o Windows Defender, nós temos proteção a nível de dispositivo. E, claro, a proteção de identidade do Azure AD nos traz também um acesso condicional, que seria o MFA, entre outros recursos. E esses recursos de segurança são fornecidos pelo Microsoft Intelligent Security Graph. Este cara, sim, ele usa bilhões de sinais, aprimorando constantemente os algoritmos de aprendizado de máquina para garantir a melhor experiência e nos ajudar a proteger os dados da nossa empresa e dos nossos dispositivos. Este último tópico que menciona insights proativos, na verdade, ele está se referindo ao nível de gerenciamento que nós temos acesso e visualização dos status dos dispositivos de ponta, sejam os dispositivos móveis ou os computadores. E claro, através disso, nós podemos visualizar seus status e garantir que eles estão coerentes dentro do padrão da nossa organização. Através disso, também nós conseguimos enviar atualizações, conseguimos fazer ajustes, conseguimos realizar pesquisas garantindo que essa máquina, por exemplo, não está sofrendo um ataque. Nós temos um nível de gerenciamento à distância muito grande. Então, todos esses itens mensuram o nível de gerenciamento moderno que nós temos através dessa plataforma. E neste tópico vamos falar sobre o Microsoft Endpoint Manager. Primeiro citando o Microsoft Intune, que é um item bastante cobrado na prova. Intune é um provedor de gerenciamento de dispositivos móveis, ou seja, um MDM, e também um gerenciamento de aplicativos móveis, ou seja, um MAN. Ele é 100% baseado em nuvem para os aplicativos e dispositivos e permite que nós possamos controlar os recursos e configurações em dispositivos como Android, iOS, iPad, Mac e Windows 10. Ele se integra a outros dispositivos através do Azure Active Directory. Lembrando que se você tiver uma infraestrutura local onde você utiliza o Exchange ou Active Directory, nós temos três tipos de conectores do Intune disponíveis para que você possa utilizar no seu ambiente. O conector do Intune para o Active Directory, onde você pode registrar máquinas utilizando o Windows Autopilot. O conector do Intune Exchange, onde você pode permitir ou bloquear o acesso dos dispositivos aos seus servidores do Exchange e o conector de certificado do Intune, onde ele vai validar os certificados para autenticação e criptografia de e-mail. Pessoal, quando nós falamos sobre o Microsoft Intune, nós estamos nos referenciando ao grande provedor de serviços MDM MAN quando falamos de dispositivos dentro do 365. Isso porque o Intune é um serviço baseado sim em nuvem que vai se concentrar no gerenciamento de dispositivos móveis e também no gerenciamento de aplicativos móveis. Então, através disso, por ele ser integrado com o Microsoft Endpoint Manager, ele permite que os usuários sejam mais produtivos, enquanto, é claro, mantém os dados da nossa organização protegidos. Perceba que ao escolher a utilização do Intune, você tem 100% na nuvem, um serviço cogerenciado através do Configuration Manager. Você pode definir regras e configurações nos dispositivos na ponta, que são de propriedade da sua organização, permitindo ou negando acessos a dados ou redes. Você implanta a autenticação desses dispositivos por meio de aplicativos, seja locais ou móveis, e protege as informações da sua empresa, controlando a forma como os seus usuários acessam e compartilham informações. Por exemplo, se o seu colaborador tem acesso ao Microsoft Teams, ou à ferramenta de e-mail dentro do dispositivo, você pode, por exemplo, bloquear para que ele não possa tirar um print da tela. Você pode bloquear o acesso à câmera, ao print, ao download de dispositivos, substituir a loja
né, de aplicativos do celular e, claro, garantindo assim a conformidade e a segurança dentro dos seus dispositivos. Bom, quando você gerencia os dispositivos usando essa abordagem, né, eles sendo de propriedade da sua organização, você, é claro, vai ter um controle total nas configurações, recursos e segurança. Então, você vai ter esses dispositivos se inscrevendo, né, dentro do Intune. E, claro, depois de estarem inscritos, né, registrados ali dentro da aplicação, eles vão receber as regras e as configurações por meio das políticas que você configurou. E claro, você pode definir requisitos como senha, um PIN, uma conexão de VPN, configurar proteção contra ameaças, entre outras. Nós temos que entender que nós temos dois cenários dentro desse contexto. Você pode, é claro, disponibilizar um dispositivo para o seu colaborador aonde ele é de propriedade da empresa e a pessoa utiliza no seu dia a dia, mas você pode, por exemplo, utilizar um modelo de BYOD, ou seja, traga seu próprio dispositivo. Com isso, o que acontece? A pessoa ela vai acessar um sistema ou um aplicativo da empresa através de um dispositivo particular. Aqui a gente tem que analisar que existem algumas possibilidades disso não dar muito certo. Por exemplo, a pessoa pode utilizar de má fé quando for utilizar esses dispositivos. Sabemos que os usuários nem sempre estão contentes, né, com seu emprego, então pode haver sim desvio de informações. Pode haver um problema de roubo, né? A pessoa teve o celular furtado, isso é muito comum, e assim a pessoa que acessar, dependendo, né, o tipo de pessoa que roubou, que mãos vão parar esse dispositivo, pode vazar, sim, dados da empresa. Por exemplo, daqui a pouco você pensa, mas o colaborador está utilizando o celular, mas é só para e-mails. Tudo bem, mas e se daqui a pouco foi um CIO da empresa que estava utilizando o celular particular porque o modelo que ele solicitou ainda não chegou às mãos dele, ele estava utilizando o celular dele. E ele, uma pessoa do alto escalão da empresa, foi assaltado e, através disso, informações foram vazadas. Nós temos que pensar em todas as possibilidades. Bom, dentro desta abordagem, a gente precisa dar algumas opções, ou seja, os usuários podem registrar os dispositivos se quiserem, para que a organização tenha um acesso total, né? Ou se não, acesso a e-mail Microsoft Teams, onde nós vamos utilizar as políticas de proteção de aplicativos e, claro, exigir a autenticação de multifator, né? O MFA nesses dispositivos. Então, desta forma, a gente pode ter, né, um perfil a parte aonde nós temos acesso em algumas coisas dentro do dispositivo das pessoas. Então, nós podemos registrar, obter um inventário de quem tem acesso à nossa organização. Nós podemos avaliar padrões de segurança e identidade e até mesmo remover os dados se um dispositivo for perdido, roubado ou não for mais utilizado. Através, né, do painel dentro do 365, nós conseguimos avaliar individualmente se esses dispositivos estão sendo utilizados ou não e, claro, remover eles da nossa organização caso alguém sinalize, né, que teve algum problema, perca ou roubo do aparelho, para evitar o vazamento de informações. Agora vamos falar um pouco sobre o cogerenciamento. O cogerenciamento vai nos permitir que os dispositivos com Windows 10 usem o Configuration Manager e o Microsoft Intune ao mesmo tempo. O que acontece? O Endpoint Configuration Manager é um produto local, usado para gerenciar tanto computadores como macOS e até os servidores. E o Configuration Manager tem um rico conjunto de recursos que permitem personalizar as seguintes áreas: o gerenciamento dos nossos aplicativos, o deployment do sistema operacional, o gerenciamento de atualizações de software e a conformidade dos nossos dispositivos. Então, quando nós usamos o cogerenciamento, ele vai ser o gerenciamento de dispositivos conectados à nuvem com o Microsoft 365. Então, se você tiver uma infraestrutura do Configuration Manager, né, local existente, você vai poder conectar ao seu sistema de gerenciamento do Intune, baseado em nuvem, usando a função do cogerenciamento do Configuration Manager.
Quando nós estamos trazendo esse cenário conectado à nuvem, isso nos permite gerenciar os dispositivos Windows 10 usando o Configuration Manager e também o Microsoft Intune simultaneamente. Porque o que acontece? Nós temos uma funcionalidade do Intune para o ecossistema de dispositivos. Se você analisar nessa imagem, você vai ver que o Intune está relacionado à nuvem e também aos dispositivos móveis, e a parte do gerenciamento aos Windows 10, que são os nossos dispositivos locais. Então, analisando essa estratégia, quando nós temos um dispositivo, Windows 10, por exemplo, com um cliente do Configuration Manager e ele está registrado no Intune, você obtém os benefícios de ambos os serviços. Lembrando que é você que vai controlar quais as cargas de trabalho, se houver, e também alternar a autoridade do Configuration Manager para o Intune. O Configuration Manager ele continua a gerenciar as nossas cargas de trabalho, incluindo as que você não alternar para o Intune e outros recursos, dos quais o cogerenciamento não nos dá suporte. Mas aqui é interessante a gente frisar que existem alguns caminhos para chegar a esse modelo de cogestão. Os clientes existentes do Configuration Manager, por exemplo, você tem dispositivos Windows 10 que já são clientes do Configuration Manager. Então você configura o AD híbrido e os inscreve no Intune. Novos dispositivos baseados na internet, eles já ingressam no Azure AD e se inscrevem automaticamente por meio do Intune. E daí você instala o cliente do Configuration Manager para alcançar um estado de cogerenciamento. O Configuration Manager já é uma ferramenta robusta utilizada há muito tempo, então ele possui muitas features que o Intune ainda não absorve. Então, por isso que o Intune é muito relacionado a dispositivos móveis, e quando a gente fala do Configuration Manager, nós estamos nos referindo aos dispositivos legados e aos computadores que já estavam sendo trabalhados com a parte de administração. E claro, quando a gente tem um cogerenciamento, nós conseguimos administrar tanto um lado quanto o outro. E os benefícios desse cenário: você mantém um acesso condicional dentro da conformidade do dispositivo, você tem ações remotas baseadas no Intune, você pode mandar reinicializar o computador, você pode exigir um controle remoto ou até mesmo fazer uma redefinição de fábrica. Você tem uma visibilidade centralizada da integridade do seu dispositivo, ou seja, você consegue acessar através do painel a visualização de como está o seu dispositivo atualmente, se ele está dentro do compliance, se não está, quais são os itens que estão faltando. Você vincula usuários, dispositivos e aplicativos ao Azure Active Directory, provisiona acesso moderno através do Windows Autopilot, fazendo um acesso remoto e gerenciando esse dispositivo. As ações remotas são a grande característica desse modelo de cogerenciamento, onde você não precisa estar fisicamente, né, conectado à máquina, você não precisa pedir para que seja compartilhada a tela, você consegue gerenciar ações sem estar necessariamente conectado ao computador. Então, esse modelo de cogerenciamento é muito interessante, muito útil para o dia a dia, e fique ligado porque a Microsoft costuma perguntar bastante sobre isso lá na prova. Agora vamos para o nosso próximo tópico, o Windows Autopilot, ou o piloto automático do Windows para as provas em português. Bem, o Windows Autopilot ele é uma coleção de tecnologias usadas para configurar e pré-configurar os novos dispositivos. Ele se tornou literalmente o nosso configurador a longa distância. Imagine um cenário onde você precisa distribuir computadores para novos colaboradores e estão essas pessoas em locais geográficos diferentes, né? Antigamente a gente chegava na empresa, fazia aquele onboarding, né, dos primeiros dias, era direcionado para o nosso novo setor e muitas das vezes até tinha que solicitar a TI que ou trouxesse o computador ou alguém vinha, pedia para a gente resetar uma senha, mostrava onde ficavam os acessos, né, de alguns itens. E sempre que a gente precisava de alguma coisa, tinha, né, que solicitar que essa pessoa se deslocasse, ou abrir um chamado, ligar, entre outros. Levando em consideração o cenário onde nós estamos trabalhando no modelo remoto, essa ação não é mais possível. Então, você pode tanto precisar de alguém que lhe envie o computador para sua utilização a primeira vez,
E num cenário onde essa máquina tem algum problema, você precisa que alguém lhe preste um suporte à distância, porque não é rentável para a empresa que você pegue o seu computador, envie pelo correio, por exemplo, até chegar em um determinado centro, ali onde vai ter uma pessoa que vai arrumar a sua máquina e depois ela lhe manda o computador de novo. E nesse meio tempo, como é que você ficou trabalhando? Você não ficou. Então, o Windows Autopilot foi projetado para simplificar todas essas partes do que a gente chama de ciclo de vida dos dispositivos Windows, tanto para o usuário final, que vai precisar utilizar essa máquina, quanto para a equipe de tecnologia que precisa, né, fazer o gerenciamento, precisa ativar, desativar um dispositivo. Dessa forma, a empresa como um todo consegue reduzir a quantidade de tempo que vai precisar gastar em todo esse processo, que a gente chama de ciclo de vida, e disponibilizar para os colaboradores as máquinas e também um suporte a longa distância. Aqui nesse desenho até a gente tem uma ideia de como isso funciona. Nós temos aqui um revendedor, onde a gente realiza a compra, né? Tem o preenchimento ali, a entrega, tem a parte nossa de implantação, aonde nós temos uma experiência do autoatendimento, disponibilizamos a máquina para os nossos colaboradores, ela vai ter um tempo de vida e caso exista necessidade de conserto, uma redefinição, né, desses aplicativos, isso não precisa mais voltar para nós, é feito sempre à distância até que seja identificado que acabou o ciclo de vida desse dispositivo. Ou seja, uma vez implantado, os dispositivos do Windows 10 podem ser gerenciados por ferramentas como o Intune, Windows Update for Business, o próprio Endpoint Configuration Manager, entre outras ferramentas que nós temos atualmente. Falando do Windows Autopilot, ele também pode ser usado para redirecionar um dispositivo, aproveitando, né, o Windows Autopilot Reset para preparar esse dispositivo para um novo usuário ou em cenários de interrupção, correção, aonde por algum motivo o dispositivo precise ser reinstalado, por exemplo. Aí você não precisa mandar a máquina, né, para a empresa e recebê-la de volta. Isso pode ser feito à distância. Então, tradicionalmente, né, nós profissionais de TI, a gente gastava muito tempo personalizando imagem por setor, né, garantindo que ia ter todas as aplicações do dispositivo, que ia estar os softwares tudo certinho ali para a pessoa usar e fazendo imagens ou anotando em planilhas, o que se tornava muito trabalhoso. Então, o Windows Autopilot apresenta essa nova abordagem. No ponto de vista do usuário, são necessárias apenas algumas operações simples para deixar o dispositivo pronto para uso. E, claro, para nós, profissionais de tecnologia, nós vamos ter uma única interação necessária com o usuário, garantir que ele está se conectando numa rede, verificar as suas credenciais e, a partir daí, tudo é automatizado. Entramos agora no módulo 3. Vamos falar sobre o que nós podemos fazer para ficar mais protegidos utilizando o Windows 10. Neste módulo, nós vamos falar bastante sobre o Windows as a Service, os métodos de implantação, né, dentro do Windows 10, os modelos de atualizações e versão, e vamos falar também sobre a área de trabalho virtual do Azure, um conteúdo que cai bastante em prova. Então, vamos detalhar um pouco como funciona esse método de Windows como serviço. Bem, o Windows 10 nós já sabemos que é um sistema operacional de desktop muito abrangente e que nos ajuda, né, facilita a nossa vida com gerenciamento e configuração à distância. Bom, manter o nosso sistema operacional atualizado é muito importante, mas as atualizações de recurso, como existiam um tempo atrás, onde era forçado, né, das máquinas, onde nós precisávamos ter um servidor que gerenciasse essas configurações, bom, esse tempo ficou para trás. Quando nós trabalhamos com Windows como serviço, nós temos uma nova forma de trabalhar com o modelo de área de trabalho do Windows. Ou seja, Windows as a Service nos traz recursos que são lançados apenas 2 vezes por ano. E ao lançar estes novos recursos em pedaços menores e cada vez mais com novas versões, o nosso trabalho obviamente vai ser reduzido. Esse modelo foi projetado para simplificar a nossa vida e também a vida dos usuários. E nós temos dois modelos de atualização: a atualização de recurso e a atualização de qualidade.
Quando nós falamos das atualizações de recurso, elas são um pouco mais frequentes, né? Mas são menores e elas trazem, obviamente, alguns benefícios. Há menos interrupções e esforço para aplicar os novos recursos. Os usuários são mais produtivos com acesso antecipado aos novos recursos do Windows. Os usuários levam menos tempo para se adaptar às mudanças menores e, claro, a carga de trabalho e o impacto no custo da atualização vai ser reduzido. A qualidade tem uma dinâmica um pouco diferente. Elas vão incluir patches de segurança e geralmente elas são emitidas uma vez por mês. Nós também podemos levar em consideração que quando é lançada uma atualização cumulativa, ela inclui todas as atualizações anteriores. E claro, nós temos vários benefícios através disso, e nas atualizações mensais de qualidade, nós podemos elencar que os problemas de segurança, né, identificados, eles vão ser corrigidos e implantados rapidamente, e todos recebem correções de segurança regularmente, mantendo esses dispositivos alinhados. Lembre-se que na prova, a Microsoft gosta de perguntar os modelos de atualização de recurso e ela pode sim lhe perguntar quantas vezes por ano esses recursos são liberados e como que você pode distribuir esses recursos para que você venha ter uma melhor experiência dentro da sua organização. E falando sobre os canais de manutenção dentro do Windows como serviço, aqui nós temos um método de controle da frequência com que as organizações vão implantar os recursos do Windows 10. Como é que nós vamos trabalhar com esse modelo? Os canais de manutenção nos permitem controlar como e quando as organizações vão ter atualizações aplicadas. E o Windows como serviço nos oferece 3 canais de serviço que vão receber as atualizações em épocas diferentes. Então, mentalize bem, porque a Microsoft vai lhe questionar sobre um desses modelos na sua prova. Tome nota. O Insider Preview, quem é esse cara? Ele recebe recursos do Windows antes do lançamento geral, ou seja, quando ainda está em desenvolvimento. Isso permite que as empresas testem, avaliem esses recursos e forneçam comentários à Microsoft. Ou seja, o Insider Preview não foi liberado para um todo, é apenas para testes. Quando nós falamos do canal semestral, aqui as atualizações de recursos são lançadas dentro deste canal 2 vezes por ano, por isso o nome, semestral. Quando nós falamos de canais de manutenção de longo prazo, nós estamos falando de dispositivos especializados que não executam os aplicativos do Office. Por exemplo, você tem caixa eletrônico, você tem uma máquina com equipamentos médicos, você tem uma máquina onde está instalado a aplicação, né, de uma linha de produção, por exemplo, ou se não, um host específico que ele não tem o Microsoft 365 instalado, ele não é utilizado por um usuário, por exemplo, é para uma aplicação. Então, estes novos recursos vão receber atualizações a cada 2 ou 3 anos. Não são necessariamente máquinas que precisam de uma atualização dos aplicativos do Office, sim do Windows. Então, lembre, o Insider Preview, o próprio nome, se você fizer a prova em português, pode aparecer como visualização interna também, com este nome, por estar em português a prova, né? A tradução da Microsoft pode colocar dessa forma, são para organizações que testem e avaliem. Canal semestral vai liberar a cada 2 vezes por ano. E o canal de serviço de longo prazo, aonde as máquinas não necessariamente executam aplicativos do Office. E quem são os anéis de implantação? São grupos de dispositivos que são usados para testar os novos recursos antes de serem implantados no restante da nossa organização. Ou seja, você pode dizer que alguns computadores vão receber a atualização antes de outros por um X tempo. E assim as pessoas vão avaliar se aquelas atualizações não implicam dentro da nossa organização, se não houve nenhum problema, e a partir daí você distribui essas atualizações para os demais colaboradores.
Então, no Configuration Manager, você pode exibir o estado do Windows como serviço no seu ambiente e criar os planos para formar esses anéis de implantação, garantindo que os sistemas Windows 10 sejam mantidos atualizados quando as novas compilações foram lançadas. Você também pode exibir alertas quando os clientes do Windows 10 estiverem perto do fim do suporte para a compilação deste canal semestral. Mentalize bem essas estratégias para você chegar na prova lembrando de tudo. Sobre os métodos de implantação do Windows 10, a forma como você vai fazer essas instalações vai depender muito. Por exemplo, requisitos da sua empresa, considerações com relação à quantidade de controle que você quer ter, né? Um controle administrativo, a distância, a capacidade da sua rede, os recursos de implantação atual que você tem disponível, porque você pode escolher entre uma variedade de ferramentas de implantações para fazer esse desenvolvimento. Por exemplo, usando o Windows 10, você pode usar o Windows Autopilot e o Microsoft Deployment Toolkit para Windows. Você pode utilizar o Intune, você pode utilizar o Configuration Manager para Windows, entre outros itens. Nós temos aqui nesse form o Windows Autopilot como primeira opção, aonde nós vamos utilizar através do Configuration Manager para atualizar o Windows 7 ou Windows 8.1 para o Windows 10. O Windows Autopilot é a maneira mais fácil de implantar um novo PC, executando o Windows 10 devido à série de configurações que nós podemos fazer à distância. É claro que você pode utilizar uma atualização local, onde a pessoa só atualiza o sistema operacional sem reinstalar, mas você pode também ter uma versão para atualizar o seu Windows 10 para próximo, por exemplo, passar do Windows 10, versão 18.03 para 18.09, entre outros. O provisionamento dinâmico, que é onde você vai criar pacotes de provisionamento através da sua rede para distribuir a partir de uma mídia removível, por exemplo, para máquinas que não têm acesso à sua rede. Você pode também fazer ativação por assinatura, aonde você vai usar uma assinatura para alternar entre uma edição do Windows 10 e outra, conforme o cenário que atenda a sua empresa. Então, além dessas ferramentas, você pode implantar o Windows 10 com ferramentas de gerenciamento de área de trabalho e ferramentas existentes na sua organização, como o Microsoft Endpoint Manager, que inclui o Intune e o Configuration Manager. Então, nós sabemos que nós podemos otimizar esse processo, nós podemos utilizar o processo de atualização local sem nenhum problema, utilizar o provisionamento dinâmico ou, se não, uma ativação por assinatura. Vamos falar agora como nós podemos otimizar a entrega das atualizações Windows 10 para as máquinas da nossa organização. Se o seu cenário precisa reduzir o consumo de largura de banda dentro da sua empresa, você pode habilitar o compartilhamento de conteúdo ponto a ponto. Este modelo de compartilhamento nos traz dois cenários: o otimização de entrega e o brand cache. O que difere um do outro? Bom, no modelo de otimização de entrega, ele vai permitir que os clientes do Windows 10 obtenham o conteúdo de outros dispositivos da nossa rede local que já tenham baixado essas atualizações, ou de pares pela internet. Então, ele vai validar nessa máquina se o arquivo já existe e se já está lá, ela não busca da internet. Então, eu consigo otimizar essa entrega dentro da minha organização. E o Brand Cache é uma tecnologia de otimização de largura de banda que é incluída em algumas edições do Windows Server 2016 para sistema operacional Windows 10, é claro, e alguns outros sistemas. Através dela, os arquivos vão ser armazenados em um cache em cada cliente individual e os outros clientes podem tentar recuperar esse cache. Assim, eu consigo agilizar essa entrega. Mas é claro que o cenário ideal é com a utilização do Intune, onde as atualizações do Windows podem ser implantadas através dele. E com isso eu vou ter uma redução do consumo de largura de banda e uma aceleração da distribuição desse conteúdo, compartilhando ponto a ponto.
Agora, neste próximo tópico, vamos falar sobre o Azure Virtual Desktop, ou seja, o nosso tão querido AVD. Essa é uma aplicação que vem sendo muito utilizada, principalmente agora num ambiente de pandemia, onde nós precisamos disponibilizar o acesso às aplicações de uma forma rápida e segura e, por que não dizer também, mais em conta para os nossos colaboradores. Perceba que se você trabalha em uma organização aonde você está utilizando o Intune, por exemplo, para provisionar a configuração dos dispositivos, assim como o Configuration Manager para distribuir, né, as máquinas e o Windows Autopilot para pré-configurar os seus dispositivos com o Windows 10. Você também precisa ter uma certa dinâmica, ou seja, entrou um colaborador ou 10, 20, 30, você precisa providenciar o host físico, disponibilizar essas imagens, mandar esse computador para o destino. A partir do momento que chega para o colaborador, ele autentica com o seu usuário e ali já está toda uma pré-configuração. Tranquilo, nós conseguimos gerenciar, mas isso tem um custo e não são todas as empresas que conseguem abrir mão de fazer todo esse processo para manter os colaboradores trabalhando no ambiente remoto. Mas no universo paralelo, nós conseguimos também fazer isso sem precisar disponibilizar necessariamente um computador para os colaboradores. Você pode, através da sua empresa, também trabalhar com um esquema de BYOD, ou seja, traga o seu próprio computador, onde a pessoa vai utilizar um computador que ela já tem para acessar o Azure Virtual Desktop. Ou seja, você vai disponibilizar uma área de trabalho para ela com todas as configurações do seu usuário e as aplicações que ela vai ter acesso, porém num ambiente de nuvem. Dessa forma, você pode disponibilizar um serviço de virtualização pelo Azure total de área de trabalho com várias configurações pré-configuradas para o usuário do seu colaborador. Você pode virtualizar o Office 365, você pode até providenciar o Windows 7, caso ainda seja o mais utilizado na sua empresa, ou o Windows 10 também, sem nenhum problema. Você pode criar, né, desktops e aplicativos de áreas de trabalho remota para qualquer computador, virtualizar desktops, tudo isso a pessoa vai utilizar pelo navegador. Você pode implantar áreas de trabalho e aplicativos do Windows rapidamente, dando acesso para as pessoas que precisam de fato, fornecer a elas, através de regulamentos de segurança e conformidade, apenas os itens que estão relacionados à sua. E é claro, a organização paga apenas por aquilo que utilizar das máquinas virtuais do Azure e o armazenamento que vai ser consumido pelos usuários dentro do acesso. E com isso, as necessidades de armazenamento vão ser diferentes e você vai pagar apenas por aquilo que está precisando. A área de trabalho virtual do Azure é para pessoas específicas e necessidades específicas, ou seja, segurança é muito importante. Então, você não vai ter dados armazenados no dispositivo do colaborador. Assim, você consegue garantir mais um item de segurança na sua empresa. Você vai ter dispositivos que vão funcionar conforme o uso. A rede de trabalho virtual do Azure vai permitir que você disponibilize para os seus usuários cargas de trabalho, acesso à área de trabalho remota, acesso às aplicações do 365 de uma maneira muito mais rápida, sob demanda e dentro do tempo que ele precisa utilizar. Assim, você garante mais um item de segurança na sua empresa com menos custo e, de certa forma, menos trabalho, porque você não vai precisar ficar interagindo com uma imagem de máquina, todo um permissionamento. Você já vai acessar pelo Azure, vai criar as máquinas lá, vai liberar o acesso para essas pessoas e cada uma vai acessar dentro do seu tempo, com as suas configurações, assim como se fosse acessando no host físico. É mais uma vantagem, é um item que cai bastante em prova, tome nota. No módulo da aula de hoje, vamos avaliar como aproveitar a inteligência de negócios com análises e relatórios do Microsoft 365. Vamos abordar o Workplace Analytics e o Centro de Administração do Microsoft 365, assim como os Centros de Administração de Serviço.
Quando nós falamos sobre o Workplace Analytics, nós estamos tentando avaliar, no âmbito da Microsoft, como ela pode ajudar as organizações a melhorar a sua produtividade, sempre focando na questão do trabalho remoto, onde nós não temos uma visão clara de o que as pessoas estão fazendo, quando, qual é o horário que o meu colaborador tem rendido mais, qual que é a força de trabalho que ele tem aplicado no seu dia a dia. Mas ser mais produtivo não significa necessariamente que estamos trabalhando X horas. Na realidade, ser produtivo pode significar que nós temos tempo para nos concentrar em trabalhos de alta prioridade, estar colaborando com outras pessoas nas atividades delas também. Então, nós temos dois cenários aqui: o Workplace Analytics e o My Analytics, aonde ambos coletam dados e usam inteligência artificial para fornecer insights, ou seja, uma visualização, uma interpretação sobre os hábitos de trabalho dos indivíduos dentro das nossas organizações. Quando a gente fala de uma análise de local de trabalho, na verdade, o que o Workplace está se baseando quando nos dá essas métricas, né? Que métricas que ele está analisando com base na nossa colaboração? Bom, nós temos a semana de vida, onde ele fornece um resumo da nossa colaboração do dia a dia. Nós temos uma visão geral de reuniões, onde ele está analisando qual que é o tempo que nós gastamos em reuniões, seja reuniões onde temos um invite, por exemplo, para participar, ou as reuniões que nós mesmos cadastramos para sermos o organizador, por exemplo. Nós temos uma gestão de coaching, onde ele fornece o resumo de colaboração entre líderes, gerentes e funcionários. Nós temos as redes internas, onde ele vai trazer as conexões entre nós e ou pessoas de outros departamentos, por exemplo, onde você tem interação. A colaboração externa, que é o tempo que você gasta utilizando para comportamento, seja via Microsoft Teams, e-mails ou ligações para pessoas que são de fora da sua empresa, e a colaboração em equipe, onde ele vai trazer os insights e tendências de comunicação entre você e outras pessoas da sua organização, e o tempo que você está levando dentro dessas iterações. Então, quando nós analisamos essa semana de colaboração, ela vai trazer esses insights de todas as pessoas da minha organização, todas as pessoas do meu setor. Isso é uma forma dos gerentes analisarem a força de trabalho individual de cada pessoa e de um grupo de pessoas, até mesmo para entender o comportamento quando nós estamos falando de um trabalho remoto e garantir que as pessoas estão de fato rendendo, elas estão trabalhando no modelo remoto, mas a minha organização não está perdendo por causa disso. Então, o Workplace Analytics vai identificar esses padrões. Esses dados, obviamente, são gerados através de padrões reais de trabalho de pessoas, e também ele vai possuir painéis e relatórios integrados para que os gestores analisem, visualizem estes dados, gerando insights para que até mesmo a própria ferramenta identifique como melhorar, já dar um direcionamento. Por exemplo, os seus colaboradores estão tendo muitos eventos para participar na parte da manhã ou na parte da tarde. Daqui a pouco seria melhor inverter estes horários, né? Até mesmo entender em qual horário as pessoas da minha organização são mais produtivas, qual horário as pessoas da minha organização estão tendo mais atividades de reuniões. Então, usando os dados do Workplace Analytics, os indivíduos são levados a pensar sobre como estão trabalhando, como a minha equipe está sendo administrada, nos fornecendo esses insights sobre as redes de colaboração, padrões de trabalho das nossas equipes e nos incentiva, por que não, a refletir sobre como estamos trabalhando. E claro, o Workplace Analytics vai utilizar o Microsoft 365 para manter os nossos dados seguros e protegidos. E a função são atribuída, né, para que os administradores possam definir esses padrões de sistema, configurações de privacidade, carregar e verificar os dados organizacionais da nossa empresa e fazer uma reflexão de planejamento no que se diz respeito a quando os meus colaboradores estão rendendo mais, quando que é melhor eu administrar
tal reunião, quando que é melhor eu fazer um treinamento, qual que é o horário que eles estão mais ocupados. É uma forma de, à distância, eu entender um pouco mais sobre o grupo de trabalho a qual sou responsável. E falando do My Analytics, ele vai utilizar todos esses insights, mas para trazer para nós, colaboradores, né, quais são as referências que ele entende com base no nosso perfil. Perceba a diferença. O My Analytics, ele vai estar direcionado ao indivíduo. E quando nós falamos sobre o Workplace Analytics, é uma análise do grupo de trabalho, do local de trabalho como um todo, fazendo uma média e um comparativo entre as pessoas. Então, o My Analytics, ele vai analisar única e exclusivamente você e vai focar no seu bem-estar, mostrando o tempo que você tem para trabalhar sem interrupções, a rede de colaboração, né, as pessoas com quem você costuma falar mais tempo, os insights de produtividade, aonde os padrões de trabalho em torno de foco, bem-estar, colaboração. Ele vai mostrar observações e tendências de hábitos de trabalho recentes baseados no seu perfil. Então, o painel do My Analytics, ele está mostrando as estatísticas de padrão com base no seu trabalho no último mês. Isso é bem importante de lembrar, incluindo seu foco, tempo de colaboração, quantos dias você conseguiu se desconectar do trabalho, se é que conseguiu, com qual eficiência você está se relacionando com seus colegas de trabalho, até mesmo analisando um colaborador que deveria trabalhar das 9 às 18. Ele interage no Teams por 30 minutos durante o dia. O que ele estava fazendo no restante? Ele tinha alguma reunião? Ah, daqui a pouco ele teve essa call no início do dia e ele tinha uma atividade que durou o dia todo. Bom, ele não interagiu com ninguém porque ele estava fazendo essa atividade. Estava marcado no calendário, por exemplo. Mas e se não estivesse? O que essa pessoa fez durante todo o restante do dia? Se ela não fez nenhuma ligação, não recebeu nenhuma ligação, não enviou nenhum e-mail, só participou de uma reunião e nada mais. Então, isso, somado a outros fatores, eles vão sendo analisados para entender o que o meu colaborador está fazendo. Então, com relação ao My Analytics, o importante é que só você pode ver os seus dados. E no Workplace Analytics, os gestores não conseguem entender de quem são as informações. Isso fica por medida de segurança, ou seja, ele vai saber que das 10 pessoas do seu grupo de trabalho, ele pode entender que 5 não estão trabalhando corretamente, mas ele não vai rotular o nome das pessoas. Ele vai colocar ali que são, tipo, indivíduo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aí sim, se ele quiser fazer uma tomada de decisão, ele tem que ir mais a fundo para entender quem é cada um desses indivíduos. Mas, por segurança, né, e até mesmo por compliance, essas informações individuais, para proteger a sua privacidade, a Microsoft vai liberar exclusivamente para você. Mas não pode haver dúvida com relação a My Analytics e Workplace Analytics. Falar um pouco sobre o centro de administração do Microsoft 365. Bom, você pode utilizar o painel pré-criado para mostrar o uso dos seus produtos e também obter mais detalhes de visualização de como você pode criar relatórios personalizados. Este centro de administração do Microsoft 365 foi desenvolvido para que os profissionais de tecnologia pudessem gerenciar as assinaturas da sua organização. E, claro, é um serviço de nuvem que permite realizar diversas tarefas, como, por exemplo, adicionar ou remover usuários, gerenciar licenças, redefinir senhas e, por que não dizer, visualizar relatórios. Entre eles, 3 tipos de relatórios. Anote, porque isso pode ser questionado a você na prova. A pontuação de produtividade, aonde essa pontuação compara o trabalho realizado entre a sua organização em comparação com outras organizações que atuam no mesmo segmento com a sua. Ou seja, se você trabalha numa empresa relacionada a medicamentos, ele vai lhe dar uma pontuação de produtividade com base em outras empresas do mesmo segmento. O relatório de uso, ele vai exibir o uso por um período de tempo, né, e o serviço do Microsoft 365 para entender como as pessoas da sua organização estão utilizando os serviços. E segurança e conformidade, você vai visualizar
todos os dados sobre detecção de malware, usuários direcionados, proteção contra ameaças e também dados de criptografia. Você pode utilizar o painel para mostrar o uso dos seus produtos. E o Microsoft 365 também oferece o acesso para que você possa abrir centros de administração separados para serviços específicos, como o Exchange, o Yammer, entre outros. É um painel bastante completo, onde você consegue gerenciar e integrar o uso, né, dos seus usuários, validar as informações do seu domínio e garantir que está tudo dentro do compliance. E agora, no último tópico do capítulo 4, vamos falar sobre os centros de administração de serviço dentro do 365. Bom, um centro de administração no 365 é um ponto de entrada comum para que todos os administradores do Microsoft 365 possam acessar e validar os relatórios de uma área específica, por exemplo, segurança e conformidade, o gerenciamento de dispositivos, centros de administração, entre outros. Quando nós falamos de segurança e conformidade, nós estamos validando a pontuação de segurança coletiva da nossa organização, incluindo o estado de identidade, os dados, dispositivos e aplicativos de infraestrutura. Quando nós falamos sobre o Teams, nós temos um relatório de atividades dentro dessa aplicação, onde nós podemos obter insights sobre as atividades da nossa organização. Ou seja, analisar por meio de gráficos de atividade do usuário como é que está sendo a utilização, o tempo de utilização, os horários de pico, como que está sendo feita a utilização dessa ferramenta pelos meus colaboradores. O gerenciamento de dispositivos já está um pouco mais relacionado ao gerenciamento do Intune, onde eu consigo monitorar de forma proativa a integridade e atividade dos dispositivos de extremidade da minha organização. Ou seja, eu consigo validar o status desses dispositivos, eu posso tirar relatórios de conformidade, de integridade, de tendências. Além disso, eu posso criar relatórios personalizados, obtendo dados com mais detalhes. Nós podemos também tirar relatórios por meio do SharePoint, onde você pode avaliar o número total de arquivos que os usuários armazenaram dentro de um determinado período e até mesmo dentro do Exchange, avaliando quais foram os e-mails que foram enviados dentro da sua organização, qual que foi o volume. Você vai dentro do Admin Center, na guia Reports, na guia Usage, e a partir daí você consegue selecionar qual que é o tipo de comportamento que você quer avaliar. Lembrando que esse reporte pode ser de 7, 30, 90 ou 180 dias. Você consegue avaliar o período de utilização, o tipo de atualização, a volumetria de atualização de dados dentro da sua organização. Ali você pode avaliar tanto no montante, ou seja, todas as pessoas reunidas, e você também pode ir nas configurações e ativar que seja discriminado por nomes de usuários. E assim, se você estiver fazendo o rastreio da informação de uma pessoa em específico, você pode ir lá e avaliar o consumo por meio deste colaborador. Dentro do Centro de Administração de Serviço, estes relatórios vão nos ajudar muito a entender o comportamento da nossa organização por meio do comportamento dos usuários, o tipo de atividade de e-mail, quanto tempo que eles usam o OneDrive, qual que é a volumetria de dados por pessoa, se esses dados estão sendo feitos apenas upload ou também download, qual foi o horário que isso foi realizado, comportamento por meio do SharePoint e entre outros dispositivos. Então, aqui, seja para fins de auditoria ou até mesmo por comportamento, é onde você tem um repositório, onde você pode analisar como que estão sendo administrados os dados da sua companhia por meio dos seus colaboradores. Chegamos ao final do conteúdo da aula 13. Para finalizar este vídeo, vamos fazer um teste de conhecimentos para garantir que você está com conteúdo afiado para a prova. Então, vamos à nossa primeira pergunta.
Qual é a licença mínima do Power BI necessária para que os usuários consumam conteúdo compartilhado com eles? Nós temos o Power BI Pro, Power BI e o Power BI Premium. Lembrando que durante o vídeo eu mencionei essa questão do Power BI, qual seria, né, o modelo correto aqui, e a nossa resposta é Power BI. Exatamente, quando nós queremos apenas o acesso a conteúdo compartilhado, nós não precisamos das licenças nem a Pro ou a Premium, apenas o uso do Power BI já se faz suficiente para esta ação. A segunda pergunta: qual das seguintes opções permite que as organizações criem pacotes de provisionamento independentes? Nós temos o designer de configuração do Windows, o Microsoft Intune e o piloto automático, né, o Windows Autopilot. Essa questão, talvez pela tradução, fique um pouco confusa, mas se você vai fazer a prova em português, vai soar um pouquinho mais familiar, porque quando a gente fala em provisionamento é comum confundir, mas a resposta dessa pergunta é o designer de configuração do Windows, não seria o Microsoft Intune. Nós estamos falando de pacotes de provisionamento independentes. Tome nota, preste bastante atenção. Que medida de segurança adicional é sugerida para usuários que desejam acessar aplicativos corporativos em seus próprios dispositivos? Vamos às opções. Limite os usuários a aplicativos baseados na web que exigem HTTPS, exigir a implementação de uma rede virtual privada, ou seja, uma VPN, ou implementar a autenticação multifator. Neste caso, a implementação do MFA é o indicado porque nós estamos apenas liberando o acesso em dispositivos que não são nossos. Então, nós precisamos garantir uma segunda autenticação aqui, ou seja, uma medida de segurança adicional. Sempre se lembre, a Microsoft quer ouvir MFA. Qual das seguintes afirmações está correta? O Configuration Manager gerencia a infraestrutura local e as funções baseadas em nuvem. O Configuration Manager gerencia a infraestrutura local e o Intune gerencia as funções baseadas em nuvem. O piloto automático do Windows é um novo método de gerenciamento de infraestrutura para cenários locais e baseados em nuvem. Opção 2, né, pessoal? A gente viu ali num desenho onde mostrava que o Configuration Manager, ele gerencia a infraestrutura local, os nossos dispositivos, e o Intune as funções baseadas em nuvem, porque ele é relacionado às funções MDM man, não esqueçam dessa parte. Eles trabalham em conjunto, administrando todo o nosso ambiente, então esta é a nossa opção correta. Próxima, a usar o Windows Autopilot para configurar o dispositivo de um usuário, qual das seguintes instruções descreve a única interação necessária com o usuário final? Opção 1, conecte-se a uma rede e inicie o cliente do Intune. 2, conecte-se a uma rede e verifique as suas credenciais. E a 3, conecte-se a uma rede e execute um script do PowerShell fornecido pela TI para se conectar ao servidor Autopilot. E a nossa opção correta é apenas conecte a uma rede e verifique as suas credenciais. Você não precisa inicializar o cliente do Intune e também não precisa executar nenhum script PowerShell. Aqui nós vamos pela opção mais fácil, que é a correta. O terceiro vídeo em busca da certificação MS900. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal, o canal da Cloud. Também participe do nosso grupo do Telegram e também estamos no Instagram, @canal da Cloud. Eu espero você no próximo vídeo e até lá!